Hoje estamos aqui com Mulheres Empreendedoras, esse quadro maravilhoso que eu amo falar. E hoje estou aqui com uma mulher jovem empreendedora. Uma jovem mulher, vou frisar bem isso, que ela tem carinha de jovem, mas ela é uma baita de uma profissional. Estamos aqui hoje com Sabrina Piccolo. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Sabrina. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? E eu tava... Tem como olhar para ti e dizer mesmo, uma jovem mulher com grande talento. Obrigada. Então, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E o o trabalho dela, gente, é bordados em braille. Isso? Acertei? Acertou. Bordados em braille. E eu achei muito interessante trazer a Sabrina aqui para estar apresentando esse trabalho dela, porque, gente, eu estava olhando, pesquisando esse trabalho dela. Eu vou falar para vocês que é único na grande Florianópolis. É único esse trabalho dela. Então, achei muito interessante trazer essa mulher empreendedora para estar mostrando para vocês como é esse trabalho dela, como começou esse trabalho dela. Ela vai estar aqui falando tudo para nós. Então, fica bem ligadinho que vem coisas novas. É um trabalho novo no mercado da grande Florianópolis. E o que tu tem para falar, jovem empreendedora, desse teu trabalho maravilhoso? Bom, o meu trabalho, ele surgiu, assim, vamos dizer, do nada. Eu comecei porque eu queria muito somar. O meu lema sempre foi somar e nunca subtrair, nunca dividir nada. É sempre somar com alguma coisa. Eu pedi pro pastor Moisés, ali da Vigília do Bom Samaritano, Sim. que é uma casa de apoio social, para mim poder ter uma abertura, para mim poder presentear os convidados que iriam ali. E ele concordou, tudo bem, só que eu não sabia quem iria na próxima. E quem era o Cleito Queiroz. Ele é um deficiente visual, ele não tem o globo ocular. Então eu pensei, eu fiquei metade de um mês pensando o que eu vou fazer. Porque nosso trabalho, ele é visual, ele precisa, porque ele é personalizado, uma coisa com a cara do cliente. Então eu fiquei pesquisando, depois eu falei, o Braille. E eu fui pesquisar no amigo Google, né? Amigo. E eu fiquei assim, eu fui lá, Braille em bordado. E eu não achava, aí eu pesquisei só um pouco e saí. Eu falei assim, se não tem, eu vou fazer, porque eu sou programadora. Eu trabalho para isso. E foi quando eu comecei a fazer tudo, fiz, bordei. Um dia antes da vigília ali, da entrega, eu pedi para pessoas que conseguissem ler, me ajudassem para ver se estava correto, porque era uma coisa que eu estava entrando de olho fechado ali. Sim. E não tinha ninguém. Ninguém foi. Que desafio, gente. Ninguém foi. Aí eu lembro que aquela tarde tinha uma chuva muito grande vindo e uma amiga minha apareceu na loja e falou assim, Sabrina, tu tem que patentear. E eu pensei, mas por que patentear, né? Aí eu peguei, sentei no computador e eu fui lá. Braille bordado. E eu fui pesquisando mais a fundo. Sim. E não tinha. Menina, não tinha. Eu falei, será que eu não procurei direito? Sim. Ou realmente não tinha? Aí foi quando eu descobri que realmente não tinha. Não existia. Não existia no Brasil, não existia. Existia não existia fora. no Brasil. Não existia no Brasil. Você pode procurar que não tem. Não, quando eu te marquei lá no Instagram sobre a nossa reportagem de hoje, eu vi que apareceu muita coisa em braille, mas tipo, não apareceu empresa, apareceu só fotos, entendeu? De pessoas assim, fazendo a leitura. E a tua empresa já era de bordados, mas bordados normal, vamos dizer assim. A gente personaliza para empresas, para pessoas normais, físicas normais. Só que, no caso, não que eu queria acrescentar, porque, tipo assim, eu não pensava que ia ter uma grande proporção desse tamanho. Aí foi quando surgiu a ideia ali da inclusão social. Então, achei muito interessante, gente, porque pensa, quando ela recebeu esse convite do pastor Moisés, né, um abraço lá pro pessoal do Bom Samaritano, que é a nossa casa, né, também, a gente ama muito aquele trabalho, e eu fiquei pensando assim na mente, quando eu comecei a estudar a entrevista dela de hoje, eu fiquei pensando, tu foi muito sensível com esse teu presente. Teve uma sensibilidade muito grande, porque Cleito Queiroz, ele é um cantor evangélico tremendo. Louva como nunca. O que ele não tem de visão, ele tem de voz. Ele tem toda uma voz maravilhosa, abençoada. Então, eu fiquei pensando, como mesmo dar um presente para uma pessoa que é deficiente visual? E tu entrou no profundo da alma dele. Tu pensou, como que eu posso presentear uma pessoa tão talentosa para ela ficar feliz? E ver como é tão maravilhoso quando a gente tem uma mente empreendedora. Isso é uma mente empreendedora. Ela mesma descobriu que a mente dela era empreendedora.
que ela quis arrumar um meio para que o presente fosse perfeito. E foi desse momento, Sabrina, que tu surgiu em procurar esse trabalho. Isso é muito interessante. Você que está aí, ó, pensando. Eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça, uma coisinha lá no fundo, mas não tem sentido. De repente tu está pensando que não tem sentido o que você está pensando, que você tem uma ideia. A Sabrina, ela aproveitou o pensamento dela. Ela aproveitou o que ela queria para criar uma patente. Olha, no Brasil, hoje ela é conhecida, eu creio que ela vai ser muito conhecida no Brasil todo. E o que tu pode falar para nós mais, assim, depois que tu descobriu esse trabalho, assim, o que mudou na tua vida? Bom, o que mudou foi que realmente a gente consegue olhar, a gente vê o físico, a gente pode ver o caráter da pessoa, porém eles não conseguem ver, mas eles conseguem olhar lá dentro, não com os olhos reais. Então foi uma coisa muito que eu aprendi, tipo assim, eu não consigo mais olhar as pessoas do jeito que elas são. E foi isso que foi a lição que eu peguei pra mim. Porque pra mim ler o que eu escrevi era fácil. Sim. Porém, eu tive uma certa dificuldade porque eu não entendia. Imagina eles ler de terceiros. E não é o fato daqueles que nasceram sem visão. É aqueles que perderam agora. Que perderam a visão. Então, é uma coisa, tipo assim, que mexeu muito comigo. Mexeu mesmo. E não só pra eles, mas eu trabalho com outras coisas na inclusão. Que é uma coisa que vem sempre somando. Então, é uma coisa ótima. E o que tu poderia... A tua loja fica localizada em São João Batista, gente. É em São João Batista a loja dela. Pode deixar o endereço da tua loja, da tua rede social. Eu quero esse trabalho, eu quero conhecer esse trabalho da Sabrina. Em braille, em qualquer outro bordado. Como que te achamos? Bom, a loja fica localizada na rua Getúlio Vargas, 920, em São João Batista. Bem ali o anexo ao Comprão, que agora é atualmente. E qual a mensagem que tu deixa para mulher empreendedora, mulher com um pensamento de empreendedorismo que tá achando que é coisa da cabeça dela, mas que é um grande talento como o teu, que tu tá aqui mostrando esse grande talento para nós, aqui tá os trabalhos dela e o teu braille é bom que tem um relevo assim bem... Exatamente, Silvana. Ele tem 3 tipos de ponto, agora a gente tá se aperfeiçoando na onde uma primeira é a marcação corrida, que é para segurar o EVA, que a gente usa o EVA para dar um pouquinho mais de sensibilidade. A segunda é o zigue-zague para poder prender realmente, para não sair. E o terceiro é o ponto cheio para ficar mais relevo ainda. E qual a mensagem que tu deixa para essas mulheres que estão lá nos assistindo agora, pensando, o que faço da vida? Exatamente o que você falou, nas coisas mínimas, que a gente tem aquela coisinha lá na cabeça. Seja extraordinária, porque a vida vai se tornar extraordinária com você também. E uma frase muito linda que eu achei, que tu falou que agora tá fazendo umas frases em braille. E essa quando tu vai dar para um deficiente visual, que fala assim, aviso só que você é lindo. Olha que lindo. O pessoal passar a mão dela na sensibilidade, fazer a leitura dela, falando que ela é linda. Que sorriso lindo. Avisando que a pessoa é linda. A gente tá vendo ela não, mas ela sabe. Então, gente, olha, como a Sabrina acreditou no sonho dela, e eu creio que vocês vão ouvir muito falar dela, do trabalho dela, se você tem interesse, tem um deficiente visual, que dá de presente para esse deficiente visual? O que fazer? Olha, procura ela. O WhatsApp dela vai estar dando aí na tela. Procura ela, presenteia. E tu vende também tua matriz, né? Isso é muito importante falar. Sim, exatamente. Eu vendo a minha matriz, no caso, quem é bordadora, às vezes, sim, teve uma mulher que ela me procurou, ela não faz bordado, porém, ela levou para uma bordadeira fazer, que ela não é daqui, ela é de Recife. Ela comprou a matriz. A matriz pode ser usada em qualquer máquina. Olha só, a matriz pode ser usada em qualquer máquina, não precisa ser a máquina específica. A costureira tá lá com as máquinas dela, ela consegue fazer. Sim, aqui tem a bordadeira no caso. Sim. Industrial ou a caseira. Eu vou lá, troco tudo que a pessoa precisa. Então, gente, vamos ficar com essa mensagem avisando que você é linda. E agradeço muito a oportunidade de ter te entrevistado. Obrigada você. Te espero mais vezes aqui para tu trazer mais e mais trabalho aí pra gente, falar mais do teu empreendedorismo. Então, fica essa mensagem para você hoje. Acredite em você mesmo.